Irmão de Jesus. Quem são os irmãos de Jesus que a Bíblia fala? Algumas passagens bíblicas vão citar os irmãos de Jesus. Marcos 6, versículo 3, Marcos 3, do 31 ao 35, João 2, versículo 12, João 7, do 2 ao 10, Atos 1, 14, Gálatas 1, 19 e 1 Coríntios 9, 5. E também Marcos 6, 3. Quem são chamados irmãos de Jesus? É Simão, Tiago, José e Judas. Quem são essas pessoas? Vamos lá. Primeiro, entender que Jesus é o Filho único. Lucas 2, do 41 ao 52. Nossa Senhora, junto com José, vai ao templo, Jesus aos 12 anos, e eles passam 15 dias mais ou menos fora, e não levam nenhum outro filho senão Jesus. É um dos sinais que não tinha outro filho. Também em João 19, 26, seguintes, que estava aos pés da cruz, João, esse João é o João Evangelista, filho de Zebedeu, membro de outra família. E na cultura judaica, quando o primogênito, quando o pai morria, o primogênito morria, a mãe deveria ficar com os outros irmãos também. Então aqui Jesus, se tivesse outros irmãos, deixaria Nossa Senhora com quem? Com os outros irmãos. Ele não deixou, deixou com João Evangelista, que não era irmão dele, era filho de Zebedeu. Também o Novo Testamento fala sempre de Maria e José, e diz que ele era filho de José, filho do carpinteiro, Lucas 3, 23. Fala que é filho de Maria, Marcos 6, 3. Mas nunca fala que era um termo comum, usar esse termo. Olha, lá está Maria e os seus filhos. Nunca o Evangelho falou isso. E era muito comum falar isso na língua hebraica, dizer assim, lá vem fulano e os seus filhos. Então nunca foi dito isso com Maria, lá vem ela, Jesus e os outros filhos. Que seria o ideal se ela tivesse outros filhos na cultura judaica, falar dessa forma. Continuando. O termo irmão na Bíblia, na linguagem hebraica, no aramaico e no hebraico, irmão, possui vários significados. Não quer dizer só filho da mesma mãe e do mesmo pai. Quer dizer pessoas da mesma tribo, ou então parente próximo. Exemplo, Gênesis 13, versículo 8. Abraão disse a seu sobrinho Lote, filho do seu irmão, somos irmãos. Lá em Gênesis 14, versículo 16. São duas passagens onde Abraão chama Ló, seu sobrinho, de irmão. E não era irmão, era tio e sobrinho. Outra passagem onde também você vai encontrar o termo irmão e não eram irmãos, eram parentes. Gênesis 29, versículo 12 ao 15. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão. Ou seja, era apenas parente. Gênesis 31, 23. Relata que Labão, com seus irmãos, isto é, com seus parentes do sexo masculino, foram ao encalço de Jacó, e eles eram apenas parentes, mas a Bíblia chama de irmãos. 1 Crônicas 23, do 21 ao 23. Também vai citar os filhos de Cis e seus irmãos, que eram, no caso, apenas primo, não era irmão. Você pode conferir ainda 1 Crônicas 15, do versículo 5, 2 Crônicas 36, versículo 10, 2 Reis 10, 13, Juízes 9, versículo 3 e 1 Samuel 20, versículo 29. Então aqui vai mostrar que todos esses textos usam a palavra irmão para alguém que não é irmão, é apenas parente. Também o parentesco se deduz em Mateus 27, 56. Lê-se o seguinte: entre elas estavam no Calvário Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, mãe de Tiago e José, não é esposa de São José, ou seja, não é a mãe de Jesus, mas de Cleofas. João 19, 25. Também um termo que é usado na Bíblia para falar que Maria teve outros filhos é Mateus 1, 25, onde vai falar o seguinte: e não teve relações, se referindo a José, né, com ela até o dia em que deu à luz o filho, o ao qual ele pôs o nome de Jesus. Aí os protestantes entendem, outras denominações, que depois disso, José teve relação com Nossa Senhora, por causa desse até. Até aquele dia não teve relações. O até na Bíblia, ele tanto quer dizer passado como futuro, ou então para sempre. Exemplo aqui que vai dando, né?
o Salmo 110, versículo 1. E soltou um corvo que voava indo e vindo, até que secassem as águas sobre a terra. Isso não quer dizer que depois do dilúvio o corvo voltou para a arca. Vai mostrando que o corvo permaneceu na terra. Se fosse usar o até aqui como sinal de no futuro o corvo voltaria para a arca, seria errado. Outra passagem é 1 Samuel 6,23, que vai falar que Micol não teve filho até o dia da sua morte. E depois da morte ela teve filho? Então isso até quer dizer para sempre. Nesse contexto bíblico. Oséias, mas era pecado a Virgem Maria ter filho com José? Não, não era pecado. Ela não ia ser menos santa nem mais. Ela continuaria sendo tão santa quanto ela é. Porque o sexo dentro do casamento é algo santo. É algo que Deus abençoou. Então, a questão de José e Maria não ter relação não é a questão de ser pecado ou não ser pecado. Foi um plano misterioso de Deus. E se você pensar de forma carnal, mas homem e mulher não pode estar dentro de uma casa sem ter relação. É até uma blasfêmia, porque você pensar que um homem não dá conta disso é dizer que você não crê no poder de Deus. São Paulo era celibatário, São João Evangelista era virgem, consagrado, foi um grande bispo também. Se você olhar também, João Batista foi celibatário, né? E tantos outros apóstolos e santos foram celibatários, porque é um dom de Deus. Então é algo excepcional dentro do casamento de José e de Maria. Teve outros casos na história da igreja? Teve, mas são raros esses casos, né? Então, aqui a questão não está em xeque se Maria era menos santa ou mais. Está em xeque a verdade. Então, sempre foi entendido que Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Sempre. Os santos sempre entenderam isso desde o início da igreja. A partir da Reforma Protestante, né, do rompimento, que começou essa conversa fiada, sem nenhuma base bíblica, apenas com heresias. Amém. É isso aí, vamos agora